1 Timóteo 6,7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Deixa aberto em 1 Timóteo 6, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Deus Santo, recorremos a Ti, a Sua graça, para que esse culto seja dirigido pela pessoa do Espírito Santo, que não seja só uma reunião, uma palestra, ou uma celebração religiosa, mas seja o santo culto a Deus, recheado de graça, de temor, de quebrantamento, de maneira que a mensagem penetre as consciências e os corações dos homens, e os transforme, e os salve, e os liberte. Esta é minha esperança e o meu desejo. Tira, Deus, a distração, a dispersão e o descaso que alguns têm para a Tua palavra, mesmo os crentes mais velhos, mesmo os mais acostumados já com o sagrado. Desperta-os para a Sua santidade. Que Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e que sejamos conformados à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria muito da sua atenção agora. Não pisque, vamos prestar muita atenção no que nós temos para falar aqui. Eu vou falar hoje um assunto muito importante, muito comum em nossas vidas. Vou falar sobre o dinheiro. O que a Bíblia fala sobre o dinheiro? A Bíblia e o dinheiro. Vou falar também um pouco sobre a ganância, uma vez que esse elemento está tão presente em nossas vidas. O dinheiro, ele tem muitos anos, ele acompanha os primórdios da existência humana. Há muito tempo, o homem, o ser humano, faz uso do dinheiro. É um elemento presente em todas as sociedades, e envolve todo o ser humano da terra. E nós, como igreja, como cristãos, também fazemos uso desse elemento, fazemos uso do dinheiro. Mas como cristãos, devemos saber como Deus quer que nós nos posicionemos, como nós devemos conduzir o dinheiro. O Senhor deixou ordens a nós, leis, mandamentos, regras. Como cristãos devemos segui-las, e Ele deixou também regras com respeito ao dinheiro, e nós não podemos ser ignorantes quanto ao que Deus pensa, e o que Deus requer do cristão, no que diz respeito ao dinheiro. E se nós não tomarmos cuidado, o dinheiro tanto pode ser uma bênção, como uma maldição. É uma faca, uma espada de dois gumes. Tanto pode construir, como pode destruir. Tanto pode ajudar, erguer, levantar vidas, como pode abater, prejudicar vidas. O problema é que o dinheiro hoje, ele deixou de ser um bem necessário. O dinheiro deixou de ser um elemento que traz alegria, progresso, utilidade. E o dinheiro passou a ser um Deus. O dinheiro passou a ser a forma e o estilo de vida
de muitas pessoas. E hoje o grande problema com o dinheiro é o amor a ele, é a ganância quanto ao dinheiro. Este tem sido um dos grandes problemas da sociedade, principalmente dos últimos séculos. Existem pessoas que fazem do dinheiro o sentido da sua vida, a razão da sua vida, a razão da sua existência. Tem pessoas que matam por dinheiro, tem pessoas que morrem por dinheiro, se separam por dinheiro, traem por dinheiro, se vendem por dinheiro, se corrompem por dinheiro, se pervertem por dinheiro. E se o ser humano não tem domínio sobre o dinheiro, se o ser humano não tem domínio sobre as suas pulsões com relação ao dinheiro, ele se destrói. Porque o ser humano é um ser que, sem regras e sem limites, ele se torna insaciável e ele se autodestrói. Paulo aqui está escrevendo a Timóteo. Nesse texto aqui, ele estava falando que algumas pessoas estavam fazendo da piedade causa de ganho. Ou seja, usando a fé, o evangelho, para se enriquecer. Paulo fala como um homem que conhece a natureza humana. E ele vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. O que Paulo está querendo dizer é que, na sua experiência, pelas igrejas que ele andou, pelas igrejas que ele plantou, na sociedade grega, na sociedade romana da sua época, ele viu a destruição que o descontrole pelo dinheiro causou nas vidas das pessoas, nas famílias, nas sociedades e até nas igrejas. E ele vai alertar Timóteo com respeito a isso, que Timóteo, se a sua congregação não tiver controle sobre o desejo pelo dinheiro, ou controle pelo dinheiro, ele vai destruir você, como destruiu civilizações, impérios, dinastias, governos, famílias, relacionamentos e toda espécie de pessoa. E nós aqui não estamos livres dessa tentação. Nós também somos inclinados a possuir muito, a querer muito, a dominar, a enriquecer. E se nós não tivermos esse sentido, essa inclinação controlada, também nos destruiremos. Veja só, o que Paulo está condenando aqui, não é o dinheiro, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, não é pecado desejar coisas melhores, é saudável querer estudar numa boa faculdade, querer usar uma boa roupa, querer ter uma boa comidinha, não é pecado isso. O que Paulo está condenando aqui, não é o dinheiro, é a ganância, é o amor, é o desejo desenfreado por ele, é o lucro obsessivo. Presta atenção, ganância é um pecado, ganância é um defeito, mas hoje na sociedade moderna, ganância virou virtude. Ganância virou virtude. Pessoas gananciosas, você vai repreendê-las? Não, mas peraí, essas são minhas ambições, isso é o vetor que me conduz, é a minha válvula, é o meu estímulo. Não, ganância é pecado, ganância é um defeito, e hoje ganância se tornou virtude. Preste atenção, um cristão americano chamado Tom Cine, ele escreveu um livro chamado O Lado Oculto da Globalização. O Lado Oculto da Globalização. E ele dá muitos dados nesse livro. O que acontece hoje, irmão, é que a nossa sociedade, um tempo para cá, ela se tornou tão materialista e tão capitalista, e ela concentra a fortuna e as riquezas mundiais em tão poucos grupos, que isso atiça o desejo pelo dinheiro e a ganância na população mundial.
Nesse livro, Tom Cine diz que 50% de toda a riqueza do nosso planeta está concentrada em pouco mais de 100 empresas no mundo. 50% de toda a riqueza do nosso planeta está concentrada em pouco mais de 100 empresas particulares. Para você ter uma ideia, existem empresas que são mais ricas do que países inteiros. A Toyota, por exemplo, é mais rica do que a África do Sul. A GM, General Motors, é mais rica do que a Noruega. O Walmart, por exemplo, é mais rico do que 115 nações. Você vê que a concentração de dinheiro está em poucas mãos. A Apple, por exemplo, é mais rica, é 2 vezes mais rica do que o país de Portugal. A Shell é uma empresa mais rica do que o México. No México você tem a cidade mais populosa do mundo. Então vejam só, é muito pouca gente, é pouquíssima gente, com a quantidade enorme de dinheiro, enorme de lucro. Em 2017, foi divulgado dados dos homens mais ricos do mundo. Bill Gates hoje é o homem mais rico, ele possui uma fortuna pessoal de 86 bilhões de dólares. Ele tem uma renda líquida de 400 milhões de dólares por mês. Esse é o homem mais rico. Muita fortuna concentrada em um único homem. Os 10 homens mais ricos do mundo, os 10 homens mais ricos do mundo, somam a fortuna de 614 bilhões de dólares. Existem 614 bilhões de dólares que estão na mão de apenas 10 homens. O PIB dos Estados Unidos da América é de 15 trilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, o PIB mundial, o que é PIB? Produto Interno Bruto. O que as nações ajuntam na sua economia. O PIB mundial é de 50 trilhões de dólares. Só os Estados Unidos possuem quase 1/4 do PIB mundial. 1/4 de toda a riqueza do planeta está concentrada nos Estados Unidos da América. 15 trilhões de dólares. Você está vendo onde que a sociedade quer? Você está vendo a opulência, a ostentação. Você está vendo a ambição e o desejo de enriquecimento que os homens têm. Isso tudo é causado pela sofisticação, modernismo das empresas. As empresas nos têm feito consumistas. As empresas nos têm feito gananciosos com o seu poder de marketing, de persuasão, incitam o homem à compra. As empresas que são desesperadas pelo lucro, o que elas fazem? Criam uma filosofia na população de consumir mais e mais. Escute esses números aqui. Na década de 70, para você ter uma ideia, as pessoas consumiam 5 vezes menos do que hoje. Na década de 60, o cidadão normal vivia com 5 vezes menos do que hoje. E era mais feliz do que nós. E não era menos feliz do que nós. Na década de 70, escute isso, 70% de todas as famílias dependiam apenas de uma renda para manter suas famílias. Hoje, 70% das pessoas dependem de 2 rendas para manter a sua família. Você entendeu? Um homem, um trabalhador comum, sustentava toda a sua família apenas com uma renda. Hoje não. Hoje tem que ter 2, 3 rendas, senão não sustenta.
O que quer dizer com isso? Hoje, o luxo de ontem tornou-se a necessidade de hoje. Abra seu guarda-roupa, por exemplo. Você tem mais roupa do que o necessário. Você tem mais roupa do que precisa. Mais roupa do que pode usar. Você tem mais calçados que tem mulheres aqui que são centopeias. Eu não sei para que ter 100 par de sapato. É um para combinar com o branco do olho, outro para combinar com o grisalho da costeleta, a outra para combinar com o batom tom pastel. O que é isso? Tem que combinar com a bolinha vermelha do botão da camisa. Tem que ter o sapato que combina com a fivela bronze que ela recebeu lá de Paris, mas não é de Paris nada, é de 25 de março lá de São Paulo. Mentira, do Paraguai, falsificado. A quantidade de acessórios eletrônicos e sofisticados, caríssimos que nós temos, sem uso nenhum. Abre a gaveta da sua escrivaninha, da sua estante lá, está cheio de celular lá. 1, 2, 3, 5, 4, 10. Nós estamos sendo influenciados por uma filosofia consumista. Hoje você não usa uma roupa. Hoje o homem não usa uma roupa que ele sente bem. Ele tem que usar uma roupa que dá status. A bolsa não é mais para carregar os utensílios. A bolsa é da Louis Vuitton. É para mostrar que a madame é poderosa. Não é para carregar mais a coisa dela. A camisa do rapaz tem que ter um símbolo aqui. Não é mais para aquecer o corpo, para cobrir a nudez. A camisa é para mostrar status. Hoje as pessoas não usam o que faz bem. Usam o que dá o status. Hoje as pessoas não comem aquilo que é saudável. Mas comem em um lugar ou uma comida que dá prestígio. Veja só isso. Que coisa absurda. E hoje as pessoas estão então envolvidas nessa filosofia consumista. E elas compram mais e mais e contraem dívidas. Estão todas endividadas porque precisam se manter, ter status. Isso é um absurdo. Aí começam a dividir, entra no crédito, compra o carro que não pode, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não gosta dela. Compra o vestido que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não gosta dela. Dele também, porque o homem está usando vestido hoje também, né? Ah, um trem de doido hoje. É desse jeito, gente. Nós parecemos bobo, fantoche na mão do sistema capitalista que trata a gente igual porco no chiqueiro. Come, come, consome, consome, come, come, sem nenhuma utilidade. Para que isso? Gente, muitos especialistas dizem, presta atenção, que esse tipo de gente é infeliz. Que feliz é aquele sujeito que chega em casa às 6, 7 horas da noite, sujo de cimento, numa cadeirinha ali, de vime, cheia de buraco, e vai comer um arrozinho com feijão e ovo, toma um banhozinho ali na canequinha, talvez o chuveiro está queimado, e vai ver um filminho com a mulher e os filhos. Esses são felizes. Enquanto bacana, cheio de carro, cheio de ações, cheio de roupa, cheio de coisa, a vida desse camarada é um inferno. O irmãozinho que chega cheio de graxa em casa, recebe um beijo da mulher, o filho vem mostrar o desenho rabiscado, chega lá, ele vai comer arroz com batata. Esses são os felizes. E vocês todos bobos acham que a felicidade, a alegria, a completude, a satisfação está na casa dos sonhos, no último importado, no relógio de marca, na grife, na estética. Bobagem. 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 Você já ouviu falar de John Rockefeller? John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. John Rockefeller é considerado o homem mais rico de todos os tempos. Sabe por quê? Ele, com a sua indústria petrolífica, ele desenvolveu
uma forma de lidar com o petróleo e convergir isso em combustível. Ele arrecadou uma fortuna de 1,8% do PIB americano. Sabe quanto que isso dá? John Rockefeller. 1,8% do PIB americano. A fortuna dele foi calculada, contextualizando para hoje, se fosse hoje, 330 bilhões de dólares. Isso há 2 anos atrás, no câmbio brasileiro, dava 1 trilhão e 52 milhões de reais, era a fortuna de John Rockefeller. É o homem mais rico que a Terra conheceu. Quando ele morreu, presta atenção, quando ele morreu, lá no velório dele, no cemitério, chegaram e perguntaram para o contador dele, quanto que John Rockefeller deixou? O contador falou assim, estava meio bravo, ele não deixou nada. Ele não deixou nada. Gaveta não tem caixão. Ele não deixou nada, ele não levou nada. Morreu sem nada. Só foi com o corpo e apodreceu. O que Paulo fala, gente? Que sem nada viemos para esse mundo, e nada daqui levaremos para ele. Presta atenção, o que Paulo está dizendo aqui? Vamos aprender alguns conselhos que a Bíblia dá sobre o dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos ver que males o amor ao dinheiro traz. O verso 10 aqui de 1 Timóteo 6, 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amor ao dinheiro pode ser substituído por ganância. A ganância é a raiz de todos os males. A palavra raiz no grego quer dizer origem. A ganância, o apego ao dinheiro, o desejo desenfreado de ficar rico é a origem da maioria dos males. Você acha que Paulo acertou isso? Porque o mundo é como é, porque tem assassinato, crime, aborto, estupro, leis injustas, porque há petrolão, mensalão, porque há esse inferno no mundo. Ganância é a resposta. Ganância. Por ganância se mata, se rouba, se estupra, se adultera, se separa, ocorre infanticídio, genocídio, morticínio, existem guerras, rumores de guerras, acontece o diabo, por causa do amor ao dinheiro, da ganância. Vamos ver o primeiro mal que o dinheiro traz, o amor a ele. Já te disse, não é pecado ter dinheiro, não é pecado trabalhar, não é pecado ser rico, pecado é a ganância, fazer do dinheiro um Deus. Paulo então vai iniciar dizendo que o amor a ele, que idolatrar o dinheiro, que ser ganancioso é a fonte, a origem de diversas espécies de males. Vamos ver alguns deles. Primeiro, o dinheiro pode nos desviar da fé. O amor ao dinheiro pode nos desviar de Cristo. A ganância pode nos tirar da presença de Deus. O verso 10 diz o quê? O amor ao dinheiro é raiz de muitos males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se transpassaram com muitas dores. E alguns nessa cobiça, qual? Na avareza. Alguns no desejo pelo dinheiro, se desviaram da fé. Pessoas que pervertem os seus sentidos espirituais por causa do dinheiro. Pessoas que abandonam a igreja, abandonam a cruz de Cristo por causa do dinheiro. Lembra dos filhos de Samuel? Você se lembra que Samuel foi um dos maiores profetas? Os filhos de Samuel, que foi quem ungiu Davi rei, que foi profeta, que foi juiz e que foi sacerdote. 1 Samuel 8,3 diz: porém, os filhos de Samuel não andaram pelos seus caminhos, antes
se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Os filhos de Samuel comprometeram seus ministérios, seu ofício sacerdotal, sua vida com Deus, por causa da avareza. A avareza tira a gente da igreja, a avareza desvia o santo da fé, a avareza compromete minhas convicções. Segundo, qual outro mal que o amor ao dinheiro traz? O amor ao dinheiro leva à idolatria. Idolatria. Colossenses 3, 5, 7. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Paulo diz que o amor ao dinheiro é idolatria. Irmão, tem gente que faz do dinheiro um ídolo. O que é um ídolo? A pessoa serve ao dinheiro, vive por conta do dinheiro. O dinheiro dita as regras, a forma de vida, o estilo de vida. Ela adora o dinheiro, ela venera o dinheiro. E Paulo compara aqui que a avareza, a ganância, o amor ao dinheiro com idolatria. É o vetor que rege a vida de pessoas. Pessoas que cultuam o dinheiro. O dinheiro pode se tornar um Deus. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus compara as riquezas, o dinheiro, a um Deus. Tem pessoas que passam a servir o dinheiro, ser escravo do dinheiro, ser dominado por dinheiro. O dinheiro se torna um Deus. Isso está acontecendo com você? O dinheiro é o termômetro da sua casa, do seu casamento, do seu lar, da sua vida espiritual. O dinheiro rege todas as faculdades do seu ser. O dinheiro, o segundo mal que o amor ao dinheiro traz, leva à idolatria. Por quê? Porque quem ama o dinheiro se torna insaciável. Olha o que diz Eclesiastes 5,10. Quem amar o dinheiro jamais se fartará dele, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Torna-se um ídolo, porque a pessoa se torna insaciável. Você já viu essas pessoas, quanto mais têm, mais querem ter, quantos mais lucros granjeiam, mais lucros querem ter. Terceiro, o que mais que o dinheiro faz? O amor a ele tira a paz de espírito. Ele tira a paz. Ele transtorna um lar. Provérbios 15, 17. É melhor ter somente verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. O que o Salomão está dizendo aqui? É melhor ter só arroz com feijão, é melhor ter pobreza, é melhor ter dificuldade, mas com amor, do que ter o boi gordo, do que ter riqueza e ter luxo e ódio. O amor, o dinheiro traz ódio no lar. Tem gente que tem riqueza, mas tem ódio em casa, intriga entre irmãos, contendas, rixas, feridas. O que adianta o dinheiro se é um lar dividido, se é um casamento dividido, se é um coagindo o outro, um chantageando o outro, está lá 3, 4 carros na garagem, 4, 5 banheiros dentro de casa, come carne de primeira, de melhor qualidade todo dia, mas o que reina é o ódio, é a tristeza. O amor ao dinheiro tira a paz do espírito. A paz do espírito é melhor que a fortuna. O que ele está dizendo aqui? É melhor ter só um prato de verdura, só hortaliça. É melhor comer só um arrozinho com feijão e ter amor, ter alegria, companheirismo, lealdade, respeito, compaixão. E muitas vezes o amor ao dinheiro
tira a paz de espírito. Quarto, o amor ao dinheiro mancha o caráter e a honra de um homem. É melhor ter honra do que dinheiro, meu irmão. Qual que é o quarto mal que o dinheiro traz? Mancha o caráter e a honra de um homem. Provérbios 22:1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. O ser estimado é melhor que a riqueza e o ouro. Irmãos, o que você está querendo dizer, pastor? Muitos ajuntam riquezas às custas da desonestidade, são uma vergonha para os filhos, netos e esposa. É melhor você ter honra do que dinheiro. É melhor ser pobre, honrado, respeitado, conhecido na praça, poder olhar na cara dos filhos, na cara da esposa, do que ter riquezas. Veja o que aconteceu no escândalo aqui no Brasil. Veja o ex-governador do Rio, igreja. Ajuntou fortunas, mas é um homem desonrado. Como é que um homem desse pode olhar na cara dos filhos? Esse homem aqui, esse político, comprou um anel para a mulher dele, de 800 mil reais, quase R$1 milhão ele comprou. Olha a vergonha. Ele ficou em Paris, em um hotel, que era 30 mil euros a diária. Ajuntou fortunas, mas é uma desonra. O que falar de Orestes Quércia? Orestes Quércia virou um folclore, uma lenda, porque é um dos políticos mais corruptos de toda a história, sem honra. Paulo Maluf já tem no seu histórico, no seu DNA a corrupção. Veja esse Eike Batista, que até um dia era o homem mais rico do Brasil, homem sem honra, homem sem princípios, homens que amontoaram dinheiro, mas são uma vergonha, não podem encarar o neto de cara. Veja o Gilmar Mendes, essas pessoas não podem tomar um avião mais em aeroportos, não podem ir a um lugar público, porque são uma vergonha nacional. O amor ao dinheiro, meu irmão, mancha o caráter e tira a honra da gente. Provérbios 22:1 novamente, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, é melhor ter honra do que muitas riquezas, é melhor ter respeito do que muitas riquezas. Quantas pessoas pobres você conhece? Não tem um carro popular, não tem uma casa própria, não tem uma roupa fina, mas são trabalhadores honestos, honrados, saldam suas dívidas, educam seus filhos, cuidam bem do seu lar, não devem nada ao Estado, não devem nada ao governo, não devem nada a ninguém, tem honra. Esses são honrados. Lembra quando um gari achou uma bolsa com dinheiro e devolveu? Lembra disso aí? Quem lembra disso aí? Sabe o que o presidente da época falou? Lula, se fosse eu não tinha devolvido não. Gente do céu, eu não sei se você ri ou se você chora. Sabe quanto que eles desviaram em dinheiro? 21 bilhões de reais desviados. Trouxe um prejuízo de 42 bilhões de reais para a Petrobras, para os cofres públicos, para a nação brasileira. Só para você ter uma ideia, o que é esse escândalo? Às vezes fala de números assim, você fala, 21 bilhões, presta atenção, para você ter uma ideia, o rombo que foi feito, foram 21 bilhões desviados, roubados, 1 bilhão de reais, presta atenção, a quantidade de dinheiro que é. Se eu der para você R$1 por segundo, R$1 por segundo, sabe quanto tempo eu vou demorar para te dar 1 bilhão de reais? 26 anos. Se eu te der R$1 por segundo, para chegar em 1 bilhão de reais, eu vou ficar 26 anos te dando R$1 por segundo. Foram 21 bilhões desviados.
Que mais que a ganância faz? Mais um pouquinho de retorno aqui, santo. Destrói famílias. Destrói famílias. Provérbios 15, 27. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O avarento, o ganancioso, põe a sua família em apuros. Meu irmão, dificilmente você encontra uma família feliz e unida na hora da distribuição das heranças. Pais que ficam loucos, querendo entesourar fortunas para os filhos. Pais que trabalham o dia todo, vendem, compram, querem deixar os filhos milionários ricos. Mas às vezes essa herança torna-se causa de crimes, causa de morte, de disputa, de coação, de divisão. Irmão, o amor ao dinheiro destrói famílias, destrói casamento. A Bíblia diz que um casamento feliz vale mais que dinheiro. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem achará? Escuta. O seu valor excede muito ao dos rubis. Um casamento bom é melhor do que riqueza, gente. Um casamento que se respeita a mulher e o marido, que a união, fervor, respeito, lealdade, vale mais do que dinheiro. A Bíblia diz que uma mulher virtuosa, um casamento compacto, excede o valor de joias, excede o valor do dinheiro. Que um lar feliz vale mais do que dinheiro. Salmo 128, 1,4. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Esse homem comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, é melhor um casamento compacto, feliz, do que dinheiro. É melhor uma família saudável, unida, harmônica, do que as riquezas. E muitas vezes a ganância destrói tudo isso. Um filho que não tem a presença dos pais, porque só querem ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Um marido que não está com a mulher nunca, porque só quer ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Uma mulher que não está com o marido nunca, porque só quer ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Destrói. Essas são os males que o dinheiro provoca, algum deles. Agora, algumas reflexões. Por que não devemos amar o dinheiro? Por quê? Por que não devemos amar ele? Porque não iremos levar nada conosco. Essa é a razão simples. Por mais que ajuntemos, por mais que trabalhemos, vai ficar tudo aqui. Paulo escreveu 1 Timóteo 6, 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Foi por isso que Paulo escreveu isso, para nos privar da ganância. Por que não devemos ser gananciosos? Por que não devemos amar o dinheiro? Porque caixão não tem gaveta. Não vamos levar um centavo daqui. Vai tudo perecer, tudo ficar no esquecimento, tudo acabar quando nós morrermos. Como eu citei aqui de John Rockefeller, quando chegaram para o contador dizer, quando ele vai deixar? O contador, não vai deixar nada. Nada. Não vai deixar nada. Não vai levar nada. Não vai ficar com nada. Acabou tudo a fortuna dele. Foi, acabou, morreu. Agora vamos ver o nosso dever quanto ao dinheiro. Qual deve ser o seu dever quanto ao dinheiro? A sua postura quanto ao dinheiro. Como você deve enxergar o dinheiro? 1 Timóteo 6,17. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Qual é o nosso dever? Nós não podemos colocar nossa esperança no dinheiro.
a nossa confiança na incerteza das riquezas. Irmão, dinheiro, uma hora você tem, uma hora você perde. A nossa postura, o que Paulo está ensinando, não coloquem a esperança, não coloquem a fé, não coloquem a confiança na incerteza do dinheiro, mas coloquem a esperança em Deus, coloquem a fé em Deus, a confiança em Deus, porque o dinheiro vai deixar vocês na mão, ele é traiçoeiro as riquezas. Não ponham a esperança no dinheiro, mas coloque a esperança em Deus, que tudo nos proporciona, que tudo nos dá, que tudo nos entrega. Lembra de Paulo aos Filipenses 4:20? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá toda a vossa necessidade em glória por Cristo Jesus. Ao invés disso, o dinheiro que é acumulado na sua vida, tem que servir para ajudar os necessitados. Verso 18 diz, que os ricos pratiquem o bem, e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Você deve usar o dinheiro que você tem para ajudar os necessitados. A nossa postura quanto ao dinheiro, primeiro, não fazer dele um Deus, não pôr a confiança e esperança nele, colocar a confiança e esperança em Deus, e usar o dinheiro que sobra para ajudar os necessitados. Por quê? Lucas 12:15, disse Jesus, acautelai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Essa declaração, ela é esmagadora, ela é bombástica. Ela diz, acautelai-vos da avareza. Olha, não adianta nada vocês correr atrás disso. A vida do homem não consiste nos bens. Felicidade não está nos bens. Completude, alegria não está na grife, no apartamento de luxo, no carro importado, não está no bife da Friboi, não está nisso. Oitavo, nossa oração quanto ao dinheiro. Como eu tenho que orar quanto ao dinheiro? Pastor, tem que orar por dinheiro? Tem. Como que eu devo orar? Provérbios 8:30. Olha o que ele diz. Senhor, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que estando eu farto, rico, te negues e diga, quem é o Senhor? Ou que estando eu pobre, venha furtar e profane o nome de Deus. Essa deve ser a oração. Senhor, me dê o suficiente. Senhor, me dê o necessário, nem pobreza nem riqueza, me deixa ali no meio, nem riqueza, para que eu não fique soberbo e esqueça do Senhor, e nem pobreza, para que eu não venha furtar e desmerecer o Senhor, mas me dê o necessário, o suficiente. Essa é a nossa oração. Nono, nossa posição quanto ao dinheiro. Aí eu termino. Todos na primeira carta de Paulo a Timóteo 6, caso você fechou, vamos voltar lá. 1 Timóteo 6. Qual a nossa posição quanto ao dinheiro? Aí eu acabo. Verso 8. A turma não vai gostar não, mas é bíblico. 1 Timóteo 6, 8. Tendo sustento, tendo o que comer, e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos, contentes. Qual que é a nossa posição quanto ao dinheiro? Se você tem o básico, o necessário, tendo o que comer e com o que se vestir, estejais com isso satisfeitos, contentes. Nossa posição quanto ao dinheiro é, fique contente com o que você tem, seja feliz com o que você tem, esteja satisfeito com o que você tem, não pense que ter mais do que isso, vai ser sinal de felicidade, garantia de felicidade, realização, não é, não vai ser. Vocês estão entendendo? Diz amém. Eu não estou dizendo, presta atenção novamente, tem gente que enriquece, é fruto de estudar,
é fruto do seu trabalho. Isso é normal. É um enriquecimento gradativo, que é fruto do cara profissional, trabalhador, batalhador. É a recompensa dos anos de estudo e dedicação. Ela vem em forma financeira. Isso não tem problema. Outros é fruto da sua negociação, é fruto do seu talento. Não tem nenhum problema. Agora, quando a riqueza é um fim em si mesmo, quando a riqueza é o alvo, como a riqueza é a obsessão, aí é o pecado. Aí entra o pecado. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém?